Olá, então, bem-vindos à última aula expositiva do curso de Visão Computacional Processamento de Imagens, que esse ano nós estamos tratando do tema de os dois lados das redes neurais. E hoje, nessa aula final, nós vamos discutir uma técnica, né, de trabalhar com rede de coordenadas para representar uma classe de imagens e como você usa uma rede simplificada para poder representar cada imagem dessa classe de imagens, né? E o título desse trabalho chama Gradient Origin Networks. E vai ficar claro na apresentação por que tem esse título, né? Mas a ideia é que a gente vai explorar o fato de que as redes de coordenadas, principalmente essas redes sinusoidais, né, elas têm as derivadas, né, são é uma função contínua que tem a derivada bem representada, né, e as redes sinusoidais têm todas as derivadas. E aí você vai usar o gradiente da rede para achar o código latente de cada elemento durante o treinamento, né? Esse é um resumo da técnica, é uma ideia muito interessante. Então, é esse paper aqui, né, do Sam Boone-Taylor e Chris Wilcox, né? É um paper relativamente recente, e é exatamente essa ideia aqui, né? Que isso aqui resume o que é o paper, né? Porque você tem uma rede de coordenadas que entra com as coordenadas da imagem e vai retornar o valor do pixel naquele ponto, né? Mas você não quer fazer isso para uma única imagem, né? Você quer treinar essa rede para uma classe de imagens, e aí, para fazer isso, duas coisas que você tem que fazer. Quer dizer, você tem que aumentar a entrada aqui e colocar o que seria o código latente dessa rede que você está treinando, porque a gente viu isso aqui no curso. Para treinar essa imagem, você tem que entrar com todas as coordenadas delas aqui. Então, todas as coordenadas vai ter um único código latente aqui, né? Quando mudar de imagem, vai ser uma outra rede com todas as coordenadas da outra rede e um outro código latente. E, em geral, esse código é aprendido de uma maneira clássica, né? Que você tem que ter um autocodificador, alguma outra maneira de fazer isso, né? A gente já viu meta-learning, mas aí uma maneira como ele trabalha com isso explorar o gradiente da rede. E esse origin aqui é que ele começa na origem, né? Aqui no zero, né? Então, a gente vai ver como isso é feito. Então, a ideia é o que a gente viu aqui no curso, né? Quer dizer, a rede implícita com as coordenadas, essa técnica se aplica não só a imagens, mas vídeo e áudio, né? Classe de imagens, de vídeos, de áudio, né? E o ponto é que aí cada objeto desses, né? Quer dizer, ele vai ter suas coordenadas e vai ter um código latente para cada objeto, e a rede vai aprender a distribuição dessa classe de objetos, né? E aqui eu vou passar o paper, né, These are a do type of Wilcox. implicit neural network which take as input coordinates and output a variety of signals such as pixel values for images, pixel values at points in time for video, or values in an audio signal. Our method, gradient origin networks, use extra information that describe individual data samples, allowing them to generate lots of images rather than just one. Other generative models also do this, such as autoencoders. These use two neural networks, one to compress data into a small code and the other to decompress. Gradient origin networks do both of these steps using a single network. We calculate the gradient of a reconstruction loss with respect to a zero initialized vector and use this directly as an encoding. This encoding is concatenated with coordinates and fed through the network, reconstructing the data. Finally, another loss assesses the quality of reconstructions. This means that we only need to train a single network, avoiding bottlenecks. Here, we see a small gradient origin network being trained in real time on a variety of popular datasets. As you can see, gradient origin networks train very quickly. A lot of information has already been learned by the network, even though it has not seen many training images. We now fast forward through the training process to around 4 minutes in. If we interpolate between a few images,
we see that our network has learned relationships between the different objects. Continuing training again, sped up, we overfit the network to find out how much information it can store. Even with a small number of parameters like here, gradient origin networks are able to learn the data extremely well. We now demonstrate the representation ability of gradient origin networks. Tiny gradient origin networks with just over 4,000 parameters are trained on the same datasets. Despite this, gradient origin networks are able to capture a large amount of global structure. Competing methods typically require far more parameters to represent datasets at this level of fidelity. In summary, we have proposed a new type of implicit generative model that captures datasets without requiring an explicit encoder, and that can be sampled from in a single step. We have found that this approach is able to represent datasets with a small number of parameters, with the advantage of implicit representation networks being able to model many different types of discrete signal. Então, aqui ele ilustrou um pouco o que eu tinha falado antes, né? Agora eu vou entrar nos detalhes dessa técnica, né? Então, a ideia é que você, para poder trabalhar com uma rede generativa, você precisa de um código latente. E, no caso de uma rede generativa baseada em coordenadas, esse código latente é muito importante porque você tem todas as coordenadas do objeto, né, da imagem, por exemplo, né, e você tem que identificar que elas pertencem a uma imagem, né, e não misturar as coisas. Então, aqui a gente está aprendendo uma classe de imagens, né, então, cada imagem dessa classe que vai ser treinada, ela tem esse identificador que é o código latente. Em geral, né, tanto para redes de dados quanto de coordenadas, você, para calcular o código latente, você usa um autocodificador, né, variacional, né, que o que ele faria seria, né, você dá a imagem e aí você treina para achar o código latente. Aí, depois que você achou esse código latente, você sabe que esse código latente pertence àquela imagem. Aí, como é um autocodificador, você já tem o gerador, né? Então, ali, o código latente ele tem uma função de fazer o treinamento, mas quando você está trabalhando com as redes de dados, né, isso não tem problema nenhum. Mas quando você vai trabalhar com uma rede de coordenadas, você tem que treinar ao mesmo tempo gerar o código latente para saber que aquilo ali é um único objeto, um único sinal, uma única imagem, né? Existem outros métodos que são semelhantes a esse, mas que precisa de um passo adicional, né? Que você, em vez de ter codificador, decodificador, né? Você tem um autocodificador, mas você é um pouco mais complicado de fazer, porque assim, você tem que separar as informações durante o treinamento, né? E você não tem essa simplicidade de ter uma única função que você está otimizando, né? Então, a ideia dele, a grande desse método de Gradient Origin Networks, é aquilo que eu falei, explorando que essas redes sinusoidais são muito bem estruturadas, né? E a rede em si está representando uma função contínua com todas as suas derivadas e ela é estável, né? Então, a ideia é que você vai calcular o código latente, né, como o gradiente, né, dos dados, da esperança dos dados, né, que você está treinando na origem, né? Então, o que ele faz, né? Ele inicializa a rede, né, com as coordenadas do seu
objeto, né? Quer dizer, então, todas as coordenadas da imagem, os valores ali, e ele coloca esse vetor, né, na origem, né, que seria... ele tem que aprender, então ele vai aprender esse código. Então, ele dá alguns passos de gradiente descendentes, né, aqui, está vendo o gradiente, né, em relação à origem, né, e ele está calculando, né, a probabilidade aqui desses dados, dado, né, o vetor zero aqui, né? E aí, quando ele faz isso, ele vai ter essa estimativa do Z, né, que vai ser o código latente que ele vai usar. Então, a interpretação dele é que você pode ver que esse processo ele é como se fosse, né, você estimar o código latente do sentido de mínimos quadrados, né? E isso funciona muito bem, né? E o que ele faz isso ele faz isso tendo uma única função, né, que divide o treinamento em duas partes, né? Então, na hora que ele faz esse passo inicial aqui, né, quando ele está para fazer o treinamento, ele tem que fazer o forward pass e o backward pass, né? Aí ele inclui, né, nessa função aqui, né, esse calcular o código latente, né? E aí ele usa o código latente de novo nessa função. Então, é como se tivesse um treinamento aninhado, né, um dentro do outro. E isso é uma coisa que a gente viu, né, do meta-learning, né? O meta-learning, você viu que você tem 2 loops, né? Esse aqui é uma coisa parecida, né? No mesmo espírito, só que aqui nesse primeiro loop, que é para você otimizar, né, para achar o código latente, você vai dar poucos passos de gradiente descendente e já chega no código latente que você vai usar para o treinamento mesmo, né? E, na verdade, assim, não é necessário você ter, né, alguma precisão muito grande ali, porque, no fundo, você está querendo identificar unicamente aquela imagem, né? Então, essa estimativa aqui de mínimos quadrados do código latente ela é suficiente para isso, né? E isso está assim, baseado, né, nessa questão de modelos, né, que usam código latente, né, como, né, para representar uma classe de imagens, né, em particular redes generativas, né? E tem essa questão, né, que a base que você pode pensar nisso é um autocodificador, né? E no caso aqui seria um autocodificador variacional, né? Onde você vai ter a parte do encoder e do decoder, né, para cada imagem, e à medida que você vai achando o código latente de cada um desses elementos, você vai construindo a distribuição de probabilidade da classe, né? E a gente viu que essa questão de você fazer esse tipo de treinamento, onde você usa a inferência, que com uma certa função, né, de objetivo, né? No caso aqui seria para projetar nesse espaço, né, e ter o código latente, mas você pode pensar em outros espaços, né, no caso de meta-learning e tal, né? Quer dizer, é sempre um processo aqui de que você vai usar a inferência para comprimir os dados para um espaço de dimensão menor, que é exatamente a subvariedade onde você está representando a distribuição de probabilidade. E aí você tem tipos diferentes de inferência que você pode fazer, né? Quer dizer, tem essa que ele chamou de inferência amortizada, né? Que você vai fazer isso na rede do codificador, né? E aí você vai otimizar em relação a isso, né? O processo aqui, né, é autossupervisionado, né? Porque você quer que o decodificador consiga reconstruir a imagem baseada nesse código latente que foi gerado pela parte da codificação, né? E aí tem esse outro aqui que a gente viu, né, que na aula passada, inclusive, né, que quando você já tem uma rede, um
modelo generativo, né, que foi treinado para uma classe de imagens, você pode ter uma outra imagem que não foi usada no treinamento, que é da mesma classe, ou de uma classe muito parecida, e você quer projetar nessa distribuição de probabilidade. Aí, o que você faz? Isso você vai fazer uma que eles chamam de inferência estocástica, que você vai usar o gradiente descendente para projetar, encontrar aqui qual é o melhor Z que corresponde a essa imagem, né? E isso é mais ou menos o que ele faz, né? Só que o que ele faz é essa combinação que ele chama de autoamortizada inferência, né? Porque ele está treinando o decodificador, né? E ele usa, né, o gradiente descendente para achar o Z, né? Então, como eu falei, são 2 passos, né? O primeiro passo ele faz esse passo começa no vetor 0, faz os passos de gradiente descendente para projetar e achar, né, uma estimativa desse Z para uma certa imagem, e, ao mesmo tempo, aí ele começa a treinar o decodificador, e isso é feito para cada imagem, né? E é muito simples de fazer isso, né? Quer dizer, na realidade, no fundo, o que acontece é que isso aqui seria o treinamento normal, né? Você vai fazer a iteração, e aí você tem, né, o forward da rede, né? E depois você vai ter o backward aqui para fazer calcular o gradiente descendente, né? Aqui o que ele faz, né? Quer dizer, tá vendo? Ele tem aqui, ele está dizendo, ó, tem o gradiente do inner loss, né? With respect to zero, né? Gradient origin. Então, o que ele vai fazer no começo, né? Ele pega um vetor 0 aqui, né? Aí ele vai avaliar o f, né, nesse vetor 0, e aqui ele vai calcular o gradiente, e aí vai dar um passo de gradiente descendente aqui, né? E aí tem o z que ele vai usar junto com as coordenadas aqui para treinar a rede toda, né? E é bem simples, né? Quer dizer, tanto a ideia é simples, muito inteligente e funciona, né? E é fácil de implementar, né? Isso aí que é uma técnica que, na verdade, ela se aplica em geral, mas ela tem um valor muito grande para as redes de coordenadas, onde a representação é implícita, que você precisa passar a coordenada e o código latente é importante ali para identificar unicamente cada dado, né? Então, a ideia é aquela mesma imagem que estava no começo da apresentação, né? E aqui está vendo que ele, de uma certa maneira, relaciona essa técnica com as hypernetworks, né? Então, aí a ideia é que você vai... E aqui também ele colocou aqui, né, essa coisa sinusoidal para implicar que essa rede é uma rede sinusoidal que explora, né, essas propriedades das redes sinusoidais, né? Então, a ideia, né, é exatamente aquilo que a gente estava falando, quer dizer, ele vai, né, entra com a imagem, né, e aí vai para treinar essa imagem, vai ter que entrar com todas as coordenadas dela e seus valores, né, para otimizar, mas aí, antes de fazer isso, ele vai entrar, né, com esse... quer dizer, na verdade, ele não entra com um vetor 0 aqui, né? Esse vetor 0 é calculado internamente no primeiro passo. Aí, nesse primeiro passo, ele treina a imagem toda para dar um passo de gradiente descendente aqui e achar o Z que ele vai ser usado. E aí, uma vez que ele tem isso, ele treina a rede, né? E exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Quer dizer, esse código latente é integrando sobre todas as coordenadas, né? Então, você tem esse primeiro passo aqui, que ele tem que amostrar a rede inteira aqui, né? Com essa função, né? E aí ele dá o passo, chega com o Z, aí esse Z que vai ser usado no treinamento comum. Esse é o Z chapéu aqui de X, né? Esse Z0 aqui é só a inicialização. E aí, aqui, né, ele mostra também uma outra coisa bastante interessante, né, que, de uma certa maneira, se estende para outras redes generativas implícitas, né, mas com essa técnica, né,
acho que isso aumenta um pouco mais essa coisa, quer dizer, que ele está dizendo que as redes generativas implícitas têm uma capacidade de representação muito grande, né? E consegue assim, modelar vários conjuntos de dados padronizados, né, populares, né, para visão computacional e aprendizagem de máquina, né, com pouquíssimos parâmetros, né? Então, aqui ele pegou, né, o MNIST, né, que é o dataset mais básico que tem, e com 4.000 parâmetros só, ele consegue representar muito bem o MNIST, né? Esse número de parâmetros seria os pesos da rede, né, obviamente, né? E aqui você tem, para datasets mais complicados, né, de imagens mais coloridas, né, você vai aumentando um pouco, né, de 200.000 até quase 400.000, né, uma ordem de grandeza maior. E aí tem essa questão que a gente já viu também, né, na aula passada, né, que esses modelos generativos implícitos, né, como a rede é contínua, eles têm essa questão de poder explorar a superresolução, né? Quer dizer, você pode treinar numa resolução mais baixa e a rede consegue extrapolar para resoluções mais altas, né? Então, você vê que assim, no MNIST a resolução em geral é mais baixa, né? Ele treinou, né, com 28 por 28 e consegue aumentar 10 vezes com boa qualidade, né? E coisas semelhantes para imagens também, né? E aí tem a questão, como eu falei, essa técnica ela é geral, então se aplicaria às redes de convolução, redes de dados, né? E daí ele mostra aqui, né, que compara com modelos generativos para redes de dados, né, clássicos, né? E usa exatamente esses datasets que são bastante conhecidos, né, o CelebA e outros, né, o LSAM, né? E consegue resultados muito bons, né? E daí tem uma questão, né, de como que você vai, no caso de redes de convolução, né, de você ter esses métodos que tem um passo, né, ou vários passos, né, para achar, né, o valor, né, quer dizer, do código latente, né? E ele mostra aqui que quando você faz esses métodos de um passo como o dele, né, que dá um passo de gradiente descendente e já fixa o código, isso funciona muito bem, né? Exatamente por aquela razão que eu expliquei, né? Então, ele mostra aqui que eles fizeram um ablation aqui, né? Que, em geral, não faz muita diferença você ter um passo ou 10 passos, né? No caso, né? Aí vai mostrando aqui como é que isso vai evoluindo, né? E aí ele está dizendo que ele está comparando isso com os autocodificadores, né? Que são exatamente aqueles que eu falei, que era a técnica um pouquinho mais complicada, né? Que você tem quer dizer, esses que não é ele tem só o lado de fazer o decoder, né, e pega uma classe, ele não tem um encoder. E daí ele assim, faz uma comparação bastante exaustiva, né, inclusive aqui vendo qual seria, né, o tamanho do espaço latente, né, quer dizer, a dimensão, né, desse espaço. E isso também vai ter uma relação com o número de parâmetros e tal, né? A capacidade da rede e o número de parâmetros, né? Então, o resumo é isso, quer dizer, essa técnica, eu acho que ela é especialmente interessante para as redes de coordenadas, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para explorar com esse tipo de técnica, porque a gente pode combinar essa técnica com meta-learning, hyper-networks e outras coisas, né? E, assim, de uma certa maneira, eu acho que fecha bem o curso, mostrando como ser parte, né, esse novo tipo de representação de redes
de coordenadas, né, você explora outras possibilidades que não são possíveis com rede de dados e, ao mesmo tempo, você pode usar essa representação, né, e as redes de coordenadas junto com redes de dados. A gente viu isso, inclusive, na aula passada, né, que você usa, né, para aprender features, né, o espaço de parâmetros da StyleGAN e usa a rede generativa de coordenadas, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer aí para frente e acho que com isso a gente fecha o curso com essa última técnica que se integra nas outras coisas que a gente discutiu. Bem, então eu vou parar de compartilhar aqui e parar a gravação.